Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Na aula de hoje eu vou te mostrar três funções que eu considero aqui como obrigatórias ou como essenciais para você dominar, para você saber e sair aí na frente dos seus colegas de trabalho, né, dos seus colegas de equipe, ou se você está começando no mercado de trabalho, essas três funções já vão te ajudar bastante se você vai passar por uma prova e tudo mais, tá certo? Quais são essas funções, ok? Vamos aqui para o exemplo prático. Essas funções vão ajudar a gente a criar alguns tipos de análise. Por exemplo, olha só, eu tenho uma tabelinha de alunos aqui, onde eu tenho as notas de cada aluno, e eu quero criar algumas análises, como por exemplo, eu quero poder selecionar o aluno aqui e trazer aqui embaixo, por exemplo, qual é a média que a Maria tirou, ou qual é a média que o João tirou, né? Tudo isso automaticamente, a gente vai ver qual função faz isso. Eu quero também, por exemplo, criar um totalizador aqui de alunos, por exemplo, que estão na turma A, que estão na turma B, que estão na turma C. E eu quero também criar outro totalizador, né, um total de alunos que foram aprovados ou reprovados. Então, essas três funções que eu vou ensinar ajudam a gente a criar esses tipos de análise, ok? Então, começando no primeiro exemplo aqui, como que eu faço para trazer automaticamente, né, a média, por exemplo, do João, né, dessa tabela aqui. Então, o João, eu vou ler aqui, ó, o João está aqui e a média dele foi 5,8. Qual é a função que a gente utiliza para fazer isso? A gente utiliza a função chamada PROC-V, que é procurar na vertical. Então, a função PROC-V, muita gente não domina ela e eu vou te mostrar que é muito tranquilo de você saber o que ela faz e de como utilizar ela. A função PROC-V é a abreviação de procurar na vertical. Okay? Então, eu vou procurar algum valor, nesse caso aqui o João, né? Eu vou procurar o aluno na minha tabela matriz, na minha matriz tabela, como queira chamar, tá certo? Na primeira coluna aqui, ó, o PROC-V ele sempre vai procurar na primeira coluna da sua tabela. E quando ele achar, você pode escolher qual informação à direita, né, dessa coluna procurada você quer retornar, ou seja, à direita daqui. Eu posso retornar qualquer informação à direita, por exemplo, do aluno. Eu posso retornar a informação da turma, do português, da matemática, da ciências sociais, eu nem sei se existe mais essa matéria, de física ou a média, que no caso é o que a gente quer, ok? Então, como que a gente constrói o PROC-V? Olha só, eu vou fazer a seguinte função aqui, igual a PROC-V, abre parênteses. Ele vai te perguntar, o primeiro argumento do PROC-V é o valor procurado. Nesse caso aqui, eu estou procurando o João, que está na célula J1, ok? J1 aqui do meu arquivo, da minha planilha. Ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar qual é a matriz tabela, ou seja, aonde é que eu vou procurar o tal do João, o tal do J1 aqui. Eu vou selecionar toda a minha tabela aqui, ó, que vai desde A1 até, no caso, G7. Então, o meu intervalo, a minha matriz tabela para o PROC-V, nesse meu exemplo aqui, vai desde A1 até G7. Ponto e vírgula. O terceiro argumento que ele vai te perguntar é qual é a coluna, qual é o número da coluna que você quer que ele traga a informação à direita. Lembra? Então, olha só. As colunas têm os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu fiquei quase na frente do 7 ali. A informação que eu quero aqui, ó, se eu quero trazer a média, está na coluna 7. É assim que funciona. Então, eu vou passar aqui para o Excel, nesse argumento aqui, número do índice da coluna, o número 7, ok? Ponto e vírgula. O último argumento aqui do Excel é se a gente quer fazer uma pesquisa por correspondência aproximada ou correspondência exata. Na maioria dos casos, ok? Você vai utilizar correspondência exata, que é o que eu estou explicando aqui. O que é uma correspondência exata? Eu quero que ele procure o João e para ele retornar para a minha coluna 7, tem que ser exatamente João, não pode ser algo parecido com João, ok? É um outro conceito. Então, normalmente você vai utilizar, na maioria dos casos, esse argumento como falso, como correspondência exata, ok? Uma correspondência exata. Então, o nosso PROC-V vai ficar dessa forma. Olha só, fecha parênteses, né? Eu estou procurando, é igual a PROC-V, o que está aqui na célula J1, que é o João, na minha matriz tabela, que vai desde A1 até G7, que é a minha tabelinha que está aqui do lado, né? Aqui do lado. Quando ele encontrar o João nessa tabela, ele vai me retornar a informação que está na coluna 7, na sétima coluna. Então lembra que a gente foi calculando ali, né? 4, seria 5, 6, opa, ao contrário, seria 4, 5, rabisquei tudo, seria 4, 5,
6 e 7. Seria a sétima coluna aqui, é o que eu estou pedindo para ele trazer, que é a média, ok? E o falso significa que eu quero uma correspondência exata. João tem que bater exatamente com o João, que está ali na primeira coluna, ok? Dou um Enter aqui, ele vai retornar para mim 5,8. E um detalhe, tá? A minha tabela está começando aqui na coluna A. Lembra que eu falei para você que a chave, né, da sua pesquisa, né, o valor procurado, tem que ser a primeira coluna da sua matriz tabela. A primeira coluna da sua matriz tabela. Isso não significa que a sua tabela precisa começar aqui na coluna A, tá bom? Eu posso colocar uma outra coluna aqui, ó, para exemplificar isso, ou algumas colunas, tá bom? Que isso vai continuar funcionando. Por quê? Essa referência, olha aqui, ó, a minha tabela mudou agora. Ela começa na célula D1 e vai até a J7, ok? Esse quadradão aqui, D1 até a J7. Mas a primeira coluna da minha tabela, da minha matriz aqui de pesquisa, é o aluno, ou seja, é a informação que eu estou procurando, ok? Então, é só isso que tem que validar. O que você está procurando tem que ser exatamente, tem que estar posicionado na primeira coluna da sua matriz tabela, para dar certo o PROC-V, ok? E dá um Enter. Então, esse é o PROC-V. Então, se eu mudar agora para, por exemplo, o fulano aqui, ele vai trazer 6,6. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está procurando fulano aonde? Nessa matriz tabela. Então, ele vai linha por linha. João é o fulano? Não. A Maria é o fulano? Não. A Chiquinha é o fulano? Não. O Zezinho é o fulano? Não. O fulano é o fulano. Olha só, ele bateu uma correspondência exata. Então, ele entra nessa linha aqui e aí ele pergunta, né, na função, qual é a informação que eu devo trazer? A coluna 1, 2, nossa, isso era um 2, isso 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. A gente passou para ele a informação 7, né, a coluna 7, pedindo para ele a informação 7. Então, ele vai me retornar para mim 6,6 aqui. É assim que funciona o PROC-V, tá certo? Maravilha! E agora, como que a gente vai para a segunda função aqui, que é o total de alunos, ok? O total de alunos a gente faz com a função conte.c, ok? Igual a conte.c, que vem o quê? De contar se alguma coisa for verdadeira. Então, eu quero contar, por exemplo, quantos alunos eu tenho, né? Caso a turma deles seja a turma A, caso a turma seja a turma B, caso a turma aqui, ó, que está na coluna E, seja a turma C. Então, a gente utiliza a função conte.c quando a gente quer contar caso algum critério seja atendido. Como que a gente faz isso? Igual a conte.c e abre parênteses. O primeiro argumento que ele te pede é o intervalo, ou seja, onde é que você vai validar o seu critério, né? Então, se eu quero validar aqui a turma, eu vou pegar todo mundo que está aqui, ó, na turma A, todos os meus registros aqui. Então, o meu intervalo de critérios aqui vai ser desde E2 até E7, que é onde estão registrados ali registradas, né, as minhas informações ali de turma dos alunos. Então, João é da turma A, Maria é da turma A, Chiquinha é da turma A, o Zezinho é da turma C, ok? Ponto e vírgula. E qual é o meu critério? O meu critério é, de fato, a turma que eu estou validando. Então, eu vou simplesmente selecionar aqui a minha célula L5, que tem o texto chamado turma A, ok? Igualzinho, tá? Aqui na minha tabela. E aí, fecha parênteses. Então, o que ele vai fazer? Dá um Enter. Eu tenho 3 aqui. 3 o quê? 3 alunos, 3 registros na minha tabela que pertencem à turma A. Quem são? É o João, a Maria e a Chiquinha. O que ele está fazendo aqui nessa função? Ele pega o intervalo que você pediu para ele validar, né? O intervalo aqui, o primeiro argumento. De E2 até E7, ele vai linha a linha validando se o que tem ali naquela célula é o que está aqui em L5. O que eu tenho em L5? Eu tenho um texto escrito turma A, da mesma forma que está escrito aqui na minha tabela de dados, ok? Então, eu posso só repetir essa função aqui para os demais aqui de baixo. Agora, presta bastante atenção, né, na questão de trancar as células caso você vá arrastar a fórmula para baixo. Como assim arrastar a fórmula para baixo? Olha só, vou fazer isso daqui. Normalmente, o que a gente faz? Clica aqui, né, no quadradinho aqui inferior dessa célula e arrasta para baixo, né? Pede para preencher aqui sem formatação ou dá um duplo clique. Ele vai continuar aqui continuar não, ele vai preencher a fórmula de cima, né? A função de cima. Só que o que acontece? Se eu não tranco o meu intervalo, ele começa a descer também a referência. Olha só, eu desci uma linha
da função, ele desceu também uma linha aqui do meu intervalo, né, de referência. A turma C é a mesma coisa, eu desci duas linhas aqui para preencher a função, ele desceu duas linhas da minha referência. Então, dá um Ctrl Z aqui para voltar. O que eu tenho que fazer se eu quero arrastar para baixo, né, essa função? Eu preciso trancar esse intervalo aqui. Como que eu tranco? Eu coloco cifrões na frente da coluna e na frente da linha, se eu quero trancar linhas e colunas, tá bom? Um atalho para fazer isso é simplesmente apertar F4 no teclado. F4, né, ó, ele coloca cifrão na frente da coluna e na frente da linha. A mesma coisa para o E2 e o E7, né? Vou vou apertar F4 no teclado, ele vai trancar essa referência. E aí, eu não vou trancar a referência de L5, que é o que? É o meu critério, é a turma A. A turma A eu quero que ele pule para a linha de baixo, turma B. Depois eu quero que ele pule para a linha de baixo, turma C. Okay? Então aqui eu não vou mexer, só vou mexer na minha base de intervalo, ali na minha referência de intervalo. Dou um Enter. E agora sim eu posso clicar e arrastar aqui, ou dar um duplo clique, né, ou copiar e colar, tudo isso vai fazer a mesma função, ok? E agora eu tenho o mesmo intervalo sendo validado nas três turmas, ó, turma A, turma B, turma C é o mesmo intervalo, ok? Agora, olha só que interessante, ainda falando de Cont C, a gente consegue usar aqui sinais de matemática, né, como que chama? Esqueci, operações matemáticas? Operações matemáticas, eu vou chamar assim. Não sei se está certo, bom, desculpa. Mas que é o quê? Validar se algo é maior ou igual que um número, validar se algo é menor ou igual que outro número, validar que algo é maior que um número, né? Ou validar que uma data é maior que alguma data específica. E como que a gente faz isso? Utilizando o próprio cont.c ainda. É a mesma função, ok? Então, olha só, igual cont.c. Eu quero validar aqui, eu quero contar quantos alunos eu tenho aprovado, né? E qual que é a minha regra para ser aprovado ou não? Eu preciso ter tirado mais do que 7, mais do que 8, mais do que 6, depende da escola, né? Aqui nesse exemplo eu vou usar mais do que 7, ok? Então, como é que eu vou validar isso? Eu vou pegar o intervalo aqui que vai desde J2 até J7, ok? Eu estou quase na frente, vou me colocar para o outro lado. J2 até J7. Então, essa é a minha base de intervalo, ok? É onde eu vou validar, ponto e vírgula. E o meu critério vai ser o quê? Todo mundo que for maior ou igual a 7 para ser aprovado. E como que eu coloco maior ou igual aqui? Eu abro aspas, coloco maior ou igual. Ok? Se é um número que eu vou colocar, eu posso colocar já 7 direto, ok? E fecho aspas. Então, eu posso utilizar desses artifícios aqui da matemática, de sinais lógicos, se eu não me engano, sinais de operadores lógicos, para validar se algo é maior ou igual que alguma coisa, se é igual a um número, ok? E dou um Enter. Então, olha só, ele vai me dar o resultado de 2. Por quê? Só 2 pessoas foram aprovadas. Quem são elas? Vamos validar aqui, ó. O Zezinho, que tirou 7, ó, foi na tampa, né, como diria a gente na época. E quem mais? A fulana, que tirou 8,3 na média. Então, essas duas pessoas foram aprovadas. Os demais, ó, todo mundo menor que 7. Então, todo mundo foi reprovado aqui. Claro, eu não estou fazendo recuperação nem nada. É um cenário mais simples, certo? Então, como que eu conto agora os reprovados? Né? Vai ser igual. Conte.c, abre parênteses. Eu vou pegar o mesmo intervalo que eu estou validando aqui, né, de J2 a J7, ponto e vírgula. O meu critério vai ser, abre aspas, todo mundo que for menor do que 7. Tirou menos do que 7, foi reprovado, ok? Fecha aspas e fecha parênteses, enter. Então, 4 alunos foram reprovados, ok? Então, aqui a gente viu PROC-V e CONT-C, as duas funções aqui importantíssimas. Qual a terceira função importantíssima também? Soma-C. Então, o soma-C segue mais ou menos a mesma lógica do cont.c, né? Eu vou somar caso alguma coisa seja verdadeira. Mesma coisa do cont.c. A diferença aqui, o cont.c ele conta e o soma-c ele soma, né? É diferente, ok? É diferente de eu contar alunos do que eu somar as notas. É diferente, ok? Então, vamos lá. Vendas. Qual que é o cenário aqui? Eu quero saber o total de vendas, por exemplo, da loja de Curitiba, dessa tabela que eu tenho aqui. Eu tenho várias lojas de Curitiba? Não tenho. Eu tenho uma loja de Curitiba só, então vou somar esses valores aqui de Curitiba, tá certo? Para fazer mais sentido, agora que eu vi, né? Para fazer mais sentido, eu vou cadastrar mais uma loja de Curitiba aqui, ó. Curitiba, pronto. Curitiba.
E aí o código dela vai ser PR002, ok? Então olha só, Curitiba agora tem um total de vendas de 43 mil, que é o que? A soma dessas duas linhas, ó, 28 mil aqui da loja PR001 e mais 15 mil da loja PR002, ok? Dá 43 mil. Então como que a gente utiliza o soma C? Vamos deletar aqui. Os argumentos delas são, olha só, igual, soma C, ok? Soma C, abre parênteses. O primeiro argumento é o intervalo de critérios, ok? Então, é o intervalo que eu vou utilizar para validar se eu vou somar aquela informação ou não, tá bom? Não é o intervalo da soma ainda, tá bom? Muita gente se confunde nessa etapa aqui. Então, olha só, um intervalo aqui é o quê? O que eu quero validar. Eu quero validar o quê? A cidade, Curitiba, né? A cidade. Então, o meu primeiro argumento vai ser essa lista aqui, ó, da coluna B, né? A minha lista de cidades. Então, como que vai ficar aqui? O meu intervalo vai desde B2 até B13, que é a minha tabelinha aqui, onde eu tenho a informação de cidade. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Segundo argumento, qual é o critério que eu vou utilizar para validar essa informação? Eu vou utilizar a informação, a célula F1 aqui, que contém, nesse caso aqui, Curitiba, ok? Ponto e vírgula. Quando ele encontrar, nesse caso aqui, Curitiba dentro dessa lista, ele vai para o terceiro argumento, que é o quê? O que é que você quer que eu some? Eu quero que você some, eu vou selecionar para ele aqui, a minha coluna de vendas, a coluna C, vai desde C2 até C13. Então, como que ficou? Fecha parênteses. Como que ficou a nossa sintaxe aqui da nossa função? Estou somando, né? É meio que ler de trás para frente, né? Eu vou somar as colunas C, a coluna C, né, de C2 a C13, caso o que estiver aqui na B2 a B13 seja igual ao que eu tenho aqui em F1, tá bom? Essa é a leitura. Então, esse é o meu intervalo de critérios, esse é o meu critério e esse é o que eu vou somar. Essa é a sintaxe aqui do soma C. Quando eu der um Enter aqui, ele vai somar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai linha a linha, vamos entrar aqui, ó. Ele vai linha a linha do quê? De qual intervalo? Do intervalo aqui, né? Do argumento de intervalo. Então ele vai desde B2 até B13. Maringá é Curitiba? Não. São Paulo é Curitiba? Não. Curitiba é Curitiba? Opa, é Curitiba. Então soma o que eu tenho aqui na coluna C. Guarda aqui na memória, 28 mil. Aí ele continua. São Bernardo é Curitiba? Não. Rio de Janeiro é Curitiba? Não. Ponta Grossa é Curitiba? Não. Londrina é Curitiba? Não. Curitiba é Curitiba? Que é o que eu estou validando aqui? Sim. Opa, então soma daqueles 28 mil mais 15 mil. É assim que funciona o soma C. E aí ele vai seguindo a sua lista completa, tá certo? E dá um enter. Agora, esse é o básico, digamos assim, do soma C. Agora tem um segredo do soma C que pouca gente conhece. Se eu quisesse agora trocar o cenário aqui para, ao invés de validar cidade, validar o estado. Estado, por exemplo, estado do Paraná. Ok? Como que a gente faz para ter o total de vendas do Paraná? Vamos observar aqui a minha planilha. Quem que eu teria que somar? Esse cara aqui é do Paraná, ó, Maringá, Curitiba é do Paraná, quem mais? Ponta Grossa é do Paraná, Londrina é do Paraná, então eu teria que somar todos esses registros, ok? Nesse meu exemplo aqui, como que eu sei o que é de cada estado? Pela coluna loja, eu vejo aqui o código do estado, que é, né? Qual que é o F, né? Então, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. Então, eu tenho um padrão de informação aqui a ser seguido. O que você pode fazer com o soma C? Olha só que interessante. Eu posso fazer o seguinte, igual a soma C, de novo, abre parênteses. Aí o meu intervalo agora de critério não vai ser mais a cidade, né? Vai ser a coluna A agora, que é a loja, o código da loja, ok? Então eu vou validar o que tem ali em A2 até E13, A13 no caso, ponto e vírgula. Qual vai ser o meu critério? Olha só que interessante. Eu posso pegar a informação que eu tenho aqui em F1 e concatenar e juntar esse texto aqui, por exemplo, com e um asterisco. Isso significa o quê? Esse segredo aqui pouca gente conhece, preste atenção. Eu estou fazendo uma seguinte referência aqui, ó. F1 contém Paraná, então meu critério vai ficar PR, e aí eu vou juntar essa informação, isso daqui significa que eu estou concatenando um texto, né? Concatenando um texto, asterisco. Então, para o Excel, ele vai entender o seguinte, para cada linha do meu intervalo, aqui do meu argumento de intervalo, né? Eu vou
eu vou validar se aqui nessa lista começa com PR e tanto faz o que tiver para frente. É isso que significa o asterisco. Então, se começar aqui na loja com PR, pode ser PR 123, PR 456, PR 789. Se começar com PR e tiver qualquer coisa na frente, tá valendo. É isso que significa esse asterisco aqui dentro da função soma C, certo? Então você pode utilizar esse artifício aqui para fazer esse tipo de soma. Olha só que interessante. Então, se for PR qualquer coisa, eu vou somar a coluna vendas aqui, desde C2 até C13, e fecha parênteses. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele vai validar na coluna A, né? Esse aqui é o meu intervalo. O que eu tenho aqui em F1, concatenando um asterisco na frente, juntando um asterisco na frente. Então, é o quê? PR. Começa com PR e tem qualquer coisa na frente, vai entrar na conta. Então, esse cara aqui vai entrar na conta. Esse cara aqui começa com PR? Não. Esse cara não vai entrar na conta. Esse cara aqui começa com PR? Começa. Tem qualquer coisa na frente? Tem qualquer coisa na frente. Então, beleza. Vai entrar na conta. Vai entrar na conta. Quer dizer, não é que tem qualquer coisa na frente. Não importa o que está à frente. Isso que significa o asterisco. O próximo, São Paulo, começa com PR? Não, não começa com PR. E assim por diante, tá certo? Esse daqui também não. Esses daqui entrariam na conta. Esse também. E assim por diante. Então, a hora que eu der um Enter aqui, ele vai somar todas as vendas de todo mundo que começa com PR aqui no meu código da loja. Posso mudar agora para São Paulo. Posso mudar agora para Rio de Janeiro. Ele vai somando ali através desse código. Agora, olha só que interessante. Se eu deletar aqui o estado, ele vai me trazer a soma total da minha tabela. Por quê? Olha só que interessante. A gente disse que o critério para somar é o que tiver aqui em F1 e qualquer coisa na frente. Como não tem nada aqui em F1, eu estou validando qualquer coisa na frente. Então, todas as linhas entram no meu critério de soma. E aí eu estou fazendo a soma total, tá certo? É a mesma coisa que eu fazer a soma total. Então, se eu somar todos esses valores aqui da minha tabela, eu vou ter o resultado de R$ 270.037, reais, ok? Pessoal, então nós vimos PROC-V, CONT-C e SOMA-C. 3 funções que, se você dominar, você com certeza já vai sair na frente de muita gente, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembra que toda terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui o que você tem achado das aulas ou o que você achou dessa aula. Compartilha com seus amigos aí e eu vejo vocês então na próxima aula ou no próximo vídeo, tá certo? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.